Olá pessoal do Portal R2S, tudo bem? Bom, continuando o nosso assunto semana passada, vamos falar um pouquinho agora sobre os novos nichos de mercados que está chegando e que já estão aqui no nosso mercado brasileiro. Vamos lá? O que é um nicho de mercado? Vamos começar com a definição clássica do negócio. Um nicho é um grupo definido mais estritamente um mercado pequeno, cujas necessidades não estão sendo totalmente satisfeitas. Em geral, os profissionais de marketing identificam nichos subdividindo um segmento ou definindo um grupo que procura por um mix de benefícios distintos, né? Então, como é que a gente poderia classificar isso de um ponto que a gente vive hoje, com um dia a dia muito comum para a gente? A gente tem as pessoas que consomem carne e as pessoas que não consomem carne, que são os veganos e os vegetarianos. Então, os veganos e os vegetarianos, eles estão inseridos dentro de um contexto de um nicho de mercado. Existem restaurantes que são específicos para eles e tem restaurantes que atendem os dois mercados, as pessoas que consomem carne e as pessoas que não consomem carne. Então, esses restaurantes que estão inovando as suas cozinhas, contratando pessoas, investindo em novos conhecimentos, eles estão investindo em um nicho de mercado para atender um pequeno grupo, mas que tem uma rentabilidade muito grande para eles. Segundo também o Philip Kotler, um nicho atraente tem as seguintes características: os clientes têm um conjunto de necessidades distintas, eles concordam em pagar um preço mais alto a empresas que melhor suprir as necessidades, não costuma atrair outros concorrentes e gera receitas por meio de especialização e tem potencial para crescer e gerar lucros maiores. Então tem algumas informações aqui que a gente tem que corrigir, porque principalmente como a gente está no Brasil, a gente sabe que isso não é uma verdade. A primeira é que o nicho não costuma atrair outros concorrentes. Isso é uma inverdade, porque aqui no Brasil, quando a gente vê algum produto, alguma empresa está se destacando, logo aparecem outras empresas para competir com essas empresas, o que gera uma concorrência entre as empresas, mesmo que seja um nicho de mercado ou que seja um mercado mais amplo. Os clientes eles têm um conjunto de necessidades distintas, isso é verdade. Então, para você ter um nicho de mercado, por mais que essa pessoa tenha uma necessidade em conjunto com outras pessoas, para ela ser nicho ela tem que ser alguma coisa distinta. A mesma coisa que o exemplo do pessoal que é vegetariano e vegano. Eles não comem a proteína animal, então eles estão inseridos dentro de uma necessidade distinta. Essas pessoas realmente elas concordam em pagar um preço maior caso aquela necessidade que elas têm seja supridas, elas sejam bem tratadas, um respeito pela necessidade delas e seja tratada bem pela empresa. Então elas não se importam de pagar mais. Quanto mais essas empresas se especializam nesse nicho de mercado, mais receita elas conseguem gerar com essas pessoas ou com, no caso dos animais também, né, que a gente vai comentar um pouco agora sobre esses nichos de mercado. Existe um empreendedor que ele é admirado por muitas pessoas, mas infelizmente já nos deixou, que é o Steve Jobs. Ele tinha uma frase muito peculiar, mas que explica de forma muito singela tudo isso que a gente vai comentar agora, que é: as pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a elas. E ele sempre usou isso em todos os telefones, o iPhone, e ele aplicou esse conceito de uma forma muito rígida em tudo que ele produzia. Uma forma da gente ver essa afirmação que ele faz é quando ele era sócio da Pixar, que produziu os filmes da Disney. Em 2004, quando foi rodado o primeiro filme dos Incríveis, de forma muito despretensiosa, ele colocou um tablet no filme. Com aquela parte, tem até a imagem, quando o Senhor Incrível recebe a mensagem para poder participar daquela missão no começo do filme. Então, de forma muito pretensiosa, foi colocado aquele equipamento que para a gente era um equipamento que a gente não conhecia. A gente tinha os primeiros celulares com um toque na tela, que estava começando a se desenvolver, não tinha um processador muito rápido ainda. E passou 2005, 2006, 2007, os telefones celulares foram avançando, tendo mais processamento, mais capacidade de desenvolvimento de atividades. Em 2010
logo em janeiro, na conferência da Apple, ele lança o iPad, que era justamente o mesmo equipamento que ele tinha colocado lá atrás em 2004 de forma bem despretensiosa. Ele não tinha intenção nenhuma naquela época dele gerar essa vontade nas pessoas. Então, assim, o Steve Jobs era uma pessoa que estava muito à frente do nosso tempo. Até hoje as pessoas enxergam ele como uma pessoa com uma capacidade intelectual, com uma capacidade de raciocínio muito além das pessoas que cercavam ele. Então o fato dele colocar esse tablet dentro do filme foi gerando nas pessoas, mesmo que inconscientemente, uma vontade de querer, uma vontade de ter, uma vontade, um questionamento de, poxa, se tivesse um equipamento desse, o que ele poderia fazer? O que a gente poderia ver com ele ou fazer com ele? O que facilitaria a nossa vida? Então essas são algumas das perguntas que ele sempre utiliza para desenvolver um novo produto. No caso, utilizava, né? Que ele não está com a gente mais. É uma pena, uma perda muito grande que o mundo da tecnologia teve ao longo dos últimos anos. Mas voltando para o nosso assunto, que é fábrica de ração, a gente começa a enxergar os primeiros nichos de mercado que a gente tem. A primeira delas é uma das mais simples que tem. Às vezes as pessoas até consumiam, mas sem saber, são as rações orgânicas. O que são as rações orgânicas? São aquelas que é feita a partir de fontes vegetais, animais e minerais e devem ser livres de agrodefensivos. Ou seja, todos os ingredientes que estão dentro dessa ração, seja ela combate, seja ela standard, premium ou super premium, não pode ter nenhum resquício de agrotóxico, seja ele na plantação do milho, seja ele no alimento que foi dado para o bovino antes dele ser transformado numa farinha de carne. Então é um sistema de rastreamento que está sendo implantado nos confinamentos, que está sendo implantado nas agroindústrias, que vai cercar de uma forma muito eficiente como esse alimento está chegando ao consumidor final, seja ele um animal, seja ele um humano. Como está chegando um milho? Ele tem agrotóxico? Ele tem uma transgenia? Como que está sendo feito isso? Essa parte de rastreamento é uma ferramenta muito útil para a gente avançar na cura de doenças, na busca de algumas respostas que há muito tempo a gente está buscando. Tudo vai começar com esse rastreamento. O próximo tipo de ração que está gerando um nicho de mercado muito interessante são as rações GMO-free, ou seja, são rações que não pode ter nenhum componente com alguma transgenia, ou seja, o milho não pode ser transgênico, a soja não pode ser transgênica, e da mesma forma os alimentos que chegam aos animais, que vai ser transformados em uma farinha de carne, um óleo para aplicação na ração, não pode ter sido alimentado com esses alimentos transgênicos. Mas a gente vai conversar um pouco mais adiante aqui. Quero mostrar uma tabela para vocês. Hoje existe 28 países que cultivam plantas geneticamente modificadas. São 18 milhões de produtores. São 181,5 milhões de hectares produzidos e 95% desses produtores são pequenos produtores. Só que, qual que é a nossa preocupação? Como esses produtores pequenos, eles não têm um controle muito grande, e como existem estudos alemães, brasileiros e americanos que dizem que mesmo que a pessoa tenha uma fazenda que tenha a distância de segurança entre uma e outra, e uma planta orgânica, um produto orgânico, e a outra não planta produto orgânico, a própria ação do vento, a própria ação da polinização pelos insetos vai fazer com que essas duas plantas tenham contato e vai ter uma modificação genética sim. Aquela que não é modificada geneticamente no laboratório vai receber uma modificação durante a polinização, seja ela pelo vento ou seja ela pela ação de insetos que pousam em uma, coleta o pólen, leva para outra e faz a polinização. Então é muito complicado. Eu acredito que é difícil ter esse controle, não sei como é que está esse controle hoje em dia nas indústrias.
há 6 anos atrás, colocar um pouco mais, 8 anos atrás, quando eu era coordenador de produção em Santa Catarina, a gente tinha alguns produtos que a gente entregava para algumas multinacionais que necessitavam de 2 laudos. Um da matéria-prima, para que aprovasse que ela não era uma matéria-prima transgênica, no caso a farinha de trigo, e depois que a gente processava ela, a gente tinha que refazer esse mesmo teste para provar que durante o processamento não tenha tido nenhum problema de contaminação entre um produto não transgênico com um produto transgênico. Então é bem complicado isso. Se a gente for analisar quem são os maiores produtores hoje de grãos com alguma transgenia, a gente vai ter os Estados Unidos com 73,1 milhões de hectares. Em segundo lugar está o Brasil com 44,2 milhões. E logo atrás a gente tem Argentina, Índia, Canadá, China, o Paraguai, que é no outro vizinho nosso, Paquistão, África do Sul, Uruguai e Bolívia. Ou seja, só ao redor do Brasil a gente tem 4 vizinhos nossos que pode estar passando essa transgenia para alguma plantação não transgênica aqui para dentro do Brasil. Então eu acho que esse é um dos nichos de mercado que tem até um prazo de validade para estar deixando de existir, por conta dessa falta de controle ou dessa dificuldade em se fazer um controle de organismos genéticos não modificados. O nosso próximo nicho de mercado é o grain free. O que seriam essas rações? São rações que, visando que seja um produto livre de qualquer organismo transgênico e que não tenha nenhum defensivo, ela é fabricada sem nenhum tipo de grão durante o processo, ou seja, é eliminado o milho, é eliminada a soja, que são os principais ingredientes hoje no mercado e que tem a maior quantidade de produtos transgênicos e com defensivos, né? São os mais batidos em cima aí, por conta dos órgãos de proteção. Então foi desenvolvido com muito estudo esse tipo de ração, sem nenhum tipo de grão. O que ele vai no lugar? O pessoal usa muito extrato de frutas, romã, e o que o pessoal acaba utilizando no lugar para poder fazer a liga entre os ingredientes e fazer com que a extrusão aconteça. Acaba utilizando féculas, seja ela uma fécula de batata, seja ela uma fécula de mandioca, ou qualquer outro tipo de amido que não tenha problema de contaminação com transgenia ou com defensivos agrícolas, mas que tenha uma boa quantidade de amido para que possa ser feita a extrusão e a aglomeração desses produtos. Uma descrição muito rápida que eu utilizei aqui é: grain free, diferente das rações tradicionais que levam milho, soja e outros cereais, a ração grain free não possui grãos. O amido presente nos produtos serve como fonte de energia e também para dar a liga entre os ingredientes, permitindo a extrusão, ou seja, o cozimento da massa e a formação das rações secas, como vemos no mercado. Quais são os principais benefícios que a ração livre de grãos fornece para os animais? Ela melhora a digestão, aumenta a imunidade, aumenta a massa muscular do animal, melhora a qualidade do pelo do pet e no sabor do alimento, e ajuda a manter o peso do animal. Então essas são algumas das vantagens que alguns estudiosos já conseguiram levantar com a utilização desse tipo de ração. O nosso próximo nicho de mercado são os grãos ancestrais. Mas o que são os grãos ancestrais? O mundo inteiro está atento às propriedades nutricionais de grãos como amaranto, chia, quinoa, painço, sorgo e outros ingredientes. Estes alimentos são chamados de ancestrais porque são plantados e colhidos da mesma maneira há milhares de anos, e as propriedades nutricionais são exatamente as mesmas de quando foi iniciado o cultivo delas. Ou seja, como essas matérias-primas, tanto o sorgo a gente sabe que tem um pouco mais de desenvolvimento, porque ele é muito utilizado na bovinicultura também e na ração PET. Mas a chia, o amaranto, a quinoa, o painço e a cevada, eles não têm muita transgenia, eles utilizam menos produtos defensivos agrícolas ou quase nenhum
para poder fazer a sua produção. Então é uma vantagem para quem está produzindo a ração, que pode agregar valor e atingir um nicho de mercado de pessoas que querem proteger mais os seus animais. Quais são as principais vantagens hoje dos grãos ancestrais? Eles reduzem o nível do LDL, que é o colesterol ruim, protege e cuida da saúde dos ossos, mantém a saciedade por mais tempo, ou seja, o animal vai comer a ração, ele vai se sentir saciado por mais tempo e o dono vai gastar menos ração para que ele sinta essa saciedade. Ou seja, ele vai estar economizando mesmo pagando um preço um pouco mais alto. Além disso, ele vai fortalecer o sistema imunológico, é uma fonte rápida de energia, auxilia na perda de gordura, ou seja, ele pode ser utilizado em formulações na qual prevê que o animal tenha uma perca de peso e ganho da massa muscular, ou seja, outro tipo, é um nicho dentro de um nicho. A gente pode utilizar os grãos ancestrais para quê? Para animais de competição, para animais de segurança que precisa ter muita energia, precisa ter muita massa muscular. Então assim, a cada dia que passa, vai nascendo nicho dentro de outros nichos de mercado. Só que agora a gente conversando, a gente já conseguiu identificar mais dois dentro da utilização dos grãos ancestrais. Outro mercado que vem crescendo, no Brasil até um pouco menos do que lá fora, são as rações holísticas. O que seriam as rações holísticas? A ração holística é um alimento preparado com ingredientes naturais, carnes, vegetais frescos, pode conter grãos modernos ou ancestrais e produtos orgânicos. Esse tipo de ração preza pela pureza da ração e evita ao máximo a adição de produtos sintetizados. Ou seja, quando uma empresa decide fazer uma ração holística, ele vai basicamente fazer um produto com ingredientes orgânicos, porque não pode ter nenhum tipo de defensivo, nenhum tipo de contaminante sintético. Até a embalagem ela tem que ser feita de um polímero à base de plantas, para que ela não gere uma contaminação no meio ambiente posterior ao consumo dessa ração. Para vocês entenderem o grau de complexidade para se produzir uma ração holística, até os antioxidantes, que são ingredientes sintéticos que vão proteger a ração para que ela dure um pouco mais. Nesse caso, são utilizados extratos de plantas, como o extrato de orégano, que é um antioxidante natural, e com isso ele pode agregar às vezes um perfume, um aroma melhor a essa ração, e da mesma forma proteger sem estar utilizando nenhum tipo de produto sintético. A ração holística, ela é um mercado muito difundido na Europa, principalmente Inglaterra, França, onde tem as maiores concentrações. Por se tratar de um tipo de matéria-prima que necessita de um processamento um pouco maior, futuramente a gente vai conseguir até explicar um pouco melhor para vocês, da forma que a gente for adiantando com os nossos vídeos. A aplicação de carne fresca no pré-condicionador é um item muito importante para se fazer a ração holística. Eles não utilizam farinha de carne processada dos animais, principalmente por não se ter um controle ou a segurança de que essa matéria-prima que está chegando para eles atende a todos os requisitos que eles necessitam. Então, às vezes, eles têm a própria criação, e para evitar qualquer tipo de contaminação, com antioxidante ou com qualquer outro tipo de... ou qualquer outro produto sintético, eles têm a própria produção dos ingredientes também. E por último, um dos nichos de mercado que eu acho que vai ganhar mais espaço nos próximos anos, mas que ainda depende de uma evolução ainda do mercado, principalmente de fornecimento, é a proteína à base de insetos. Para a alimentação humana já existe bastante coisa já que está sendo desenvolvido, mesmo porque são várias culturas no Oriente Médio, e na Europa, ou até no Oriente mesmo, já tem o costume de consumir o inseto como uma base da proteína, que é uma base da cadeia alimentar dele. E como existe um grande apelo hoje para parar o efeito estufa no planeta, né, e para reduzir o consumo de água para poder gerar alimento também, esse nicho de mercado tem crescido ainda mais. Porque conforme eu coloquei para vocês aqui a tabela abaixo,
tabela está em galões, porque é de uma literatura de fora do Brasil. Então eu até coloquei a conversão para vocês aqui, que um galão é aproximadamente 3,80 litros, certo? Vamos arredondar 4 litros mais ou menos por galão. Então, seguindo a tabela aqui, para você produzir 1 kg de carne bovina, você vai precisar de aproximadamente 2.500 galões de água. Para produzir 1 kg de carne da suinocultura, são necessários 800 galões de água. Para a avicultura, 567 galões de água. E essas são as principais proteínas que a gente tem no Brasil hoje. Quando a gente começa a comparar que para um inseto, para produzir 1 kg de carne, você precisa aproximadamente 4 litros d'água, isso já vira um apelo muito grande, tanto para empresas que estudam e recorrem para reduzir o efeito estufa no planeta, quanto para pessoas que estudam e batalham também para proteger a água, que é um bem finito que a gente tem. De uma hora para outra isso pode terminar. Então, ao longo dos últimos 2 anos, que eu venho acompanhando bastante esse assunto, principalmente do efeito estufa, do acúmulo de gás na nossa atmosfera, esse argumento ele ganhou muita força, principalmente por conta do efeito estufa. Então, várias empresas já estão se desenvolvendo, algumas, principalmente na Europa, já tem plantas sendo desenvolvidas já para estar fornecendo esse tipo de proteína para a produção tanto de alimentação humana quanto animal. Em 2014, quando eu estive na Holanda para participar de uma feira, eu lembro que eu estava dentro do metrô, saindo de Amsterdã para Nuremberg, eu acabei vendo uma propaganda. Eu acabei vendo uma propaganda de um hambúrguer. Eu vou até procurar ver se eu acho essa foto. E nesse hambúrguer ele saía alguns tenébrios, algumas larvas de dentro dele. Ou seja, como estava escrito no idioma local, eu acabei não conseguindo decifrar tudo. Mas se eu achar a foto aqui eu mostro para vocês. Isso basicamente há 6 anos atrás. Ou seja, e a grande força do inseto no Brasil, da alimentação à base de insetos, chegou no Brasil aproximadamente há 2 anos atrás, sendo mais específico. Quais são algumas das vantagens? O que o pessoal alega? É possível substituir gradualmente a ração convencional de peixes e aves à base de farinha de peixe e farelo de soja por uma dieta equilibrada com insetos. Ela tem menor consumo de água para gerar 1 kg de proteína, maior quantidade de proteínas que a farinha de carne, controle do que está oferecendo aos animais e menor impacto na liberação de gases. Um outro apelo muito forte também é que na mesma quantidade, 1 kg de carne bovina e 1 kg de carne de inseto, a carne provida de insetos ela vai ter muito mais proteína do que a carne bovina, ou seja, você consegue agregar proteína à sua ração ou à sua alimentação com baixo custo e ter uma maior digestibilidade e um maior desempenho no consumo desse alimento. Alguns dos animais que estão sendo mais estudados hoje são o besouro tenébrio, o grilo preto e a mosca soldado negra. São, acredito eu, Rafael, falando para vocês, que são os animais que têm um melhor desenvolvimento, que têm uma melhor reprodução, que vai dar um desenvolvimento melhor de massa, de biomassa na verdade, né? Porque o que mais me preocupa hoje, Rafael, é como a gente vai ter uma biomassa que atenda uma fábrica de ração. Porque para você produzir uma ração, vamos supor que uma fábrica consome uma carreta por semana. Uma carreta de farinha de carne é aproximadamente 35 toneladas. Se a gente vê o tamanho desses animais, o quanto que eles produzem, a gente fica meio preocupado. A gente tem que aguardar agora, acredito que na Europa, como já tem 2 unidades que estão mais desenvolvidas, são mais próximas de iniciar a produção dessas farinhas, né, à base de insetos, que vai ter uma escala muito grande. Eu vou colocar essa reportagem aqui para vocês verem também. A gente vai começar a entender um pouco melhor de como funciona essa indústria. O que eles têm a oferecer para a gente, tanto alimentação humana quanto animal. Bom, então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todo mundo. Nos slides aqui tem os meus contatos. Quem precisar falar comigo, pode entrar em contato por todas as redes sociais. E por aqui também pelo YouTube. Aguarde seus comentários aqui embaixo.
faça a inscrição, clique no sino aqui do lado aqui, sempre que tiver um vídeo novo ele vai chegar para você com mais facilidade, você não vai ter que vir até o canal, a informação vai ser enviada direto para você, um novo conteúdo aqui do Portal R2S, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até logo. Muito obrigado.